Tudo bem com vocês? Então, a proposta de sociologia, né, das aulas de sociologia para esta semana é o tema: será que existe cultura global? Né? Vamos pensar um pouco sobre essa temática. O que seria uma cultura global? Seria pensar numa cultura no qual todos seguissem os mesmos hábitos, costumes, as mesmas regras, né? Que não tivesse nenhuma diferenciação no jeito de ser, de pensar, se vestir, nos rituais em que determinados povos, né, fizessem ali suas especificidades, mas dentro de uma cultura geral. E aí nos vem a pergunta: será que existe uma cultura geral, né? Então, nesta aula, a gente vai ver um pouco melhor a ideia de aculturação, que é o que a gente já trabalhou um pouco na aula passada, e da assimilação, né, nesse processo de interferência e de, vamos dizer assim, de interferência e assimilação e aprendizagem na cultura do outro que nós passamos, né? Quer seja dentro dessas diferenciações e mesmo dentro da comunicação, dos meios de comunicação, da própria cultura, que vai fazendo com que nós tenhamos contato com várias regiões, né? Em dimensões locais, nacionais e até mundiais. Por isso, esse questionamento tão peculiar do início da aula. Será que existe uma cultura global, né? Será que há alguma cultura comum a todas as pessoas? Vocês já pararam para pensar isso? Existe ou não, né? Em que todo mundo tem uma mesma cultura, um mesmo jeito de ser ou de fazer as coisas? Então essa é a pauta aí da nossa aula de hoje. Não, poderíamos dizer, talvez não, talvez sim, pois cada região tem a sua cultura e identidade, e essa identidade não pode ser igual, não pode ser comum. Imagine, por exemplo, se todos nós brasileiros, né, isso mesmo, nós brasileiros, falássemos apenas um único idioma. Vamos pensar lá o latim. Mas aí não seria, de certa forma, uma espécie de violência contra as outras línguas? Pois teria de anular as outras línguas para que o latim fosse a língua, vamos dizer assim, matriz, né? Mãe de determinado país, no caso do nosso. Como pensar essa realidade? E se pensarmos que o próprio latim, dentro da sua estrutura, sofreu várias mudanças, desde o latim clássico de Roma, né, da Itália e tal, para os de outros locais e suas características regionais. Então aí a gente já vê que dentro de um próprio idioma, ele tem diferenciações e especificidades também, né? Então, quando falamos de cultura, sempre se destaca, alunos, a diversidade de cada região. Por conta disso não há uma cultura geral, ou pelo menos não tem como, né? Existir apenas uma, mas sim várias, mas sim um misto que é tão rico que forma, né? Que forja a estrutura dessa diversidade de povos. E o que às vezes ocorre é uma hierarquização, né? Que é aquela que a gente fala assim, a gente trata do mais importante para o menos importante, ou seja, uma divisão que ocorre dentro da sociedade às vezes, né? Dividindo-as em cultura popular e, por outro lado, a cultura erudita, né? Fazendo diferenciações ou juízos de valor sobre uma cultura em detrimento de outra. Mas o que é massa, né? Vamos pensar aí dentro da sociedade, o que vem a ser esse comportamento de massa. Vamos lá, vamos tentar entender um pouco essa ideia que a gente já vem debatendo desde a aula passada. Definição simplificada: grande agregado de pessoas, ou poderíamos dizer hoje uma palavra muito comentada, aglomerações. Então, massa seria aquele grupo de pessoas juntas, fazendo uma mesma coisa, né? Um mesmo pensamento, uma mesma atitude. Ou uma definição já dentro da sociologia, que diz que agrupamento de indivíduos que, quando inseridos em categorias de massa, perdem suas características individuais. Então, imagine o que é perder suas características individuais. A gente se torna passivo em relação àquilo que lhe é imposto, ou seja, eu nem questiono, eu logo acato e obedeço. Então, a cultura de massa é destinada a atingir uma grande parceria ou parcela da população. Então, essa é a intenção da grande sociedade, fazer isso.
Então, a população em massa é destinada a produzir de forma massiva, consumo de massa e efeito para o consumo irrefletido das massas. Então, analisar esse aspecto é compreender que a nossa sociedade vive nessa transição de diferentes culturas e de uma industrialização que fez com que a sociedade se tornasse sociedade de massa. Então, alunos, é um pouco disso que a gente vai trabalhar na aula dessa semana. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.